santo, santo, santo é o Senhor, é uma expressão da total pureza de Deus. Deus é um ser que não tem igual. É um ser que a sua santidade faz com que todos os seus atributos sejam totalmente plenos, sejam totalmente perfeitos, sejam totalmente puros e sem nenhum tipo de mancha. Até mesmo o pecado, né, com isso que eu vou falar depois, que a gente precisa lutar contra, não é capaz de manchar o mínimo que seja a glória de Deus, a sua santidade. Então, continuando. Já expressando isso, eu gostaria de passar para o slide, certo? Então, por favor, Brenda. Pronto, eu separei aqui 4 tópicos, tirando a introdução, a conclusão e as aplicações, certo? Para falar sobre ele. A primeira coisa é que eu vou falar que somente Deus é santo, apenas Deus é santo. A segunda coisa, a santidade de Deus é manifestada aos homens. Quarta coisa, ou terceira coisa, os não regenerados não creem na santidade de Deus. Por quê? Porque eles não são regenerados, né? E 5 ou 4, por Deus ser santo, Ele nos faz santos e redimidos. Então, uma das características que nos faz nos achegarmos a Ele é também a sua santidade. Querendo ou não, quando Ele diz, né, sede santos porque eu sou santo, Ele nos atrai com a sua santidade a sermos que nem Ele. Então, vamos entender isso aqui com o passar do tempo. Introdução. Olha só. Essa frase aqui é do Wayne Grudem, certo? É também um livro que eu acabei pegando como base para montar esse estudo, né? Eu acho que eu peguei 3 materiais para fazer esse estudo. Um de teologia sistemática do Wayne Grudem, introdução à teologia, que eu me esqueci o nome do autor, e os atributos de Deus, de A.W. Pink. Amém? Então, ele diz assim, ó, dizer que Deus é santo é dizer que ele é separado do pecado e dedica-se à sua própria honra. Então, para entendermos o que é santidade, a gente tem que entender o que a palavra santidade significa, né? Santo significa separado, alguém que não tem igual, é tirado de alguma coisa para não ser contaminado, né? A gente sabe muito bem disso, porque nós vivemos num período de pandemia, né? E de vez em quando a gente se isola para podermos não nos contaminar ou não contaminar ninguém, né? A gente se santifica ali por um período para não contaminar ninguém. Então, é basicamente isso, pegando um pouquinho da nossa realidade de hoje. E aí, vamos lá para o primeiro tópico que diz, apenas Deus é santo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 1,9. Se bem que tem no slide, tá? Mas abrir que é bom para você abrir também. Tem no slide. Que diz assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina a todos os homens. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina a todos os homens. Gente, somente Deus, Ele é imutavelmente, infinitamente, independentemente, perfeitamente santo. É como eu falei no início da minha introdução, que todos os atributos de Deus, eles são emoldurados e embelezados pela santidade de Deus. Nele encontramos a totalidade de todas as excelências morais. Então, é em Deus que nós podemos ver a excelência de todo o ser moral, de todo o ser santo, né, de tudo aquilo que é incorruptível. Então, Deus é o único ser que não há corrupção, que não há vergonha, que não há dolo. Então, entendemos isso a partir dos atributos dele e quando esses atributos são emoldurados pela santidade de Deus. O Senhor é absolutamente puro, sem mancha alguma, nem mesmo o pecado consegue macular sua pureza. Então, quando eu trouxe esse versículo, né, de João 1,9, né, que ele diz assim, estava chegando o mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Não sei se você percebe, mas quando você chega em casa, a luz está tudo apagada, né, tá tudo escuro. E aí você acende a luz. Praticamente todas as trevas saem. Tudo é clareado. Clareado por uma pequena luz que você colocou ali na sua sala, no seu quarto, né, naquele cômodo.
Isso, gente, né, é uma simbolização, assim, por assim dizer, da santidade de Deus. Então, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todos os homens. E aí você pode perceber que, até mesmo aqui, se você perceber na cadeira aqui, eu estou na sua casa, né, onde tem luz, você vai perceber que embaixo dela, né, onde tiver um obstáculo, uma matéria, alguma coisa, vai criar sombra embaixo, certo? Essa sombra embaixo é basicamente, né, os homens que não o receberam, os homens que não foram iluminados pela luz divina, pela santidade de Deus. E é aí que eu vou entrar depois sobre os não regenerados, não creem na santidade de Deus. Né? Por quê? Porque eles vivem em trevas. Então imagina se eu coloco alguém numa caixa fechada, né? E essa caixa é iluminada, mas a caixa está fechada, certo? E não entra nenhum pingo de luz dentro daquela caixa. Então, se naquela caixa está tudo escuro, e mesmo assim eu coloco um holofote gigantesco, né, sobre essa caixa, a caixa não vai ser iluminada por dentro, porque ela precisa ser aberta para que a luz possa entrar. E nós, né, precisamos sempre buscarmos ao Senhor com o coração aberto, com a mente aberta, para que essa luz venha nos transformar de dentro para fora. Então eu e você precisamos buscar ao Senhor, né, como essa caixa, abrir ela para que esse holofote de luz venha nos transformar diariamente. Né? Então não fecha a caixa. Né? Tem o pessoal que diz assim, né, saia da caixa, né? Alguma coisa assim e tal. Não, abra a sua caixa, certo? Abra a sua mente, né? Deixe Deus entrar na sua vida, deixe Ele iluminar a sua vida. Tópico 2. É isso? Não, perdão, ainda no tópico 1. Apenas Deus é santo ainda. Gente, como nenhuma outra, né, essa perfeição é celebrada diante do trono de Deus. A gente viu que Deus ele é tão perfeito, ele é um ser de luz, que ela é celebrada por quem? Pelos serafins, que a gente leu aqui no início. Então, nós devemos celebrar a santidade de Deus. Eu e você devemos dar brados de vitória porque Deus é santo. Mas, Wellington, é Ele que é santo, eu não sou santo. Por que eu devo bradar de vitórias? Por que eu devo clamar por isso? Por que eu devo louvar isso? Porque é quando eu e você entendemos a santidade de Deus, é que nós nos tornamos cada vez mais felizes e plenos. Então, se eu e você entendemos a santidade de Deus na sua totalidade, ou no máximo que nós pudermos entender, porque nossa mente é tão ilimitada, tão pequena, que nós não conseguimos entender o que é ser santo. Porque eu e você pecamos todos os dias. Então, porque eu e você pecamos todos os dias, nós devemos celebrar a santidade de Deus, porque existe um ser que nos criou, que é totalmente perfeito, e eu e você não somos, mas um dia Ele nos transformará a sermos segundo a sua imagem e semelhança outra vez. Né? Quando Deus criou os seres humanos, né, a raça humana, Ele disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E aí nós nascemos conforme a imagem e semelhança de Deus. Só o que acontece? Veio as trevas, né? Ou o pecado. Então, todo o propósito que o meu coração tem ficou contra Deus. Ficou contrário ao Senhor. E quando eu percebo, né, a santidade de Deus, é porque há sim uma chance de eu ser regenerado, de eu ser transformado. Agora, quando eu não percebo a santidade de Deus, quando eu não percebo essa luz que Deus é porque simplesmente as trevas me dominaram de tal forma que eu não o enxergo mais como Ele é, que eu não consigo enxergar mais essa beleza, essa santidade. E aí eu vou amar cada vez mais as trevas do que a luz. E aí é que eu me considero um perdido total, quando eu não entendo e nem quero entender a santidade de Deus. O fato de você estar aqui assistindo hoje essa aula, né, aí na internet também, né, e estar querendo ser totalmente atento a isso, é porque você é alguém que entende que você não pode mais viver do jeito que você vive. Você precisa ser transformado, precisa ser regenerado. E isso nós só encontramos no único ser que é santo, santo, santo. Então louvemos a Deus porque Ele é santo, 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 e Ele nos trará essa santificação. Pronto, agora é o verso 2, é o tópico 2. É porque o tópico 2, eu fiquei assim, com muita vontade de falar, porque ele é separado em três partes. Né? Como Deus manifesta a sua santidade aos homens.
Né? Como é que Deus manifesta, Wellington, a sua santidade aos homens? Primeiramente, ele manifesta a sua santidade aos homens através das suas obras, certo? Mas antes de entrarmos nesse assunto, a gente vai ler Salmos 145, 17, que diz assim, ó: o Senhor é justo em tudo que faz, é cheio de bondade. O Senhor é justo em tudo que faz, é cheio de bondade. Quando eu li esse versículo, né, preparando o estudo, eu achei muito massa. Por quê? Olha só, o Senhor é justo em tudo que faz. Né? Isso me deu um medo. Por quê? Porque eu peco todo dia, então se ele for justo comigo, eu estou ferrado. Né? Então, mas aí eu leio a segunda parte. É cheio de bondade. Né? Isso também deu um certo medo, mas ao mesmo tempo me deu um conforto. Por quê? Porque apesar, né, de eu ser um pecador, certo? Ele me elegeu, me transformou. Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando ele faz isso, ele me mostra a sua bondade. E aí, fiquei alegre por conta disso, porque ele é cheio de bondade, certo? Então, continuando. A santidade de Deus se manifesta em sua obra. Então, gente, a santidade é o padrão de todas as suas ações. Deus, ele age conforme a sua santidade. Exemplo, Wellington. Jesus Cristo, quando expulsou o pessoal lá do templo. Se você lembra dessa história, eu vou tentar aqui ilustrar basicamente o que aconteceu lá. Jesus estava no templo, né, e tinha um monte de pessoas, né, vendendo, né, sei lá, animais, vendendo coisas dentro do templo. Jesus, ao ver aquilo, né, prepara um azorraque, um chicote. E ao preparar esse chicote, né, eu acho muito incrível isso, porque ele prepara o chicote calmamente. E depois expulsa aqueles vendedores, aqueles comerciantes que estavam vendendo, estavam pecando dentro do templo. E isso, gente, né, é algo incrível, porque eu vi ali um cuidado enorme, só que também eu vi uma ira, mas uma ira totalmente santa. Então, até a ação de Jesus, de fazer o azorraque, de construir, foi uma ação santa. E quando ele bate no pessoal, né, quebra lá as barracas, né, e expulsa o povo dali, também foi uma ação santa. Tanto de misericórdia para com aquele povo que estava ali, quanto para zelo com a casa do Senhor. Então, ele teve misericórdia do povo que estava ali em pecado, porque se eu vejo alguém pecando, se você vê alguém pecando, é natural da gente que somos cristãos regenerados, chegar para essa pessoa e alertar do pecado dela. Beleza? Como Jesus fez. Viu lá o pecado do pessoal, né, e expulsou eles. Fez com que eles parassem naquele momento de pecar, né, na frente dele, na casa do Senhor. E é isso que eu e você devemos fazer também. Se eu e você vemos alguém em pecado, né, principalmente os irmãos da fé, certo? Se eu vejo um irmão na fé em pecado, é minha obrigação como irmão, como um cristão regenerado, falar dele que ele está pecando. Ô rapaz, vem cá, está pecando, está em pecado, isso é pecado. E tentar corrigi-lo, né? É claro que quando eu chegar que nem Jesus, dá uma chicotada no rapaz, né? Se bem que alguns merecem, mas eu não vou fazer isso, né? Então, vou simplesmente chegar e alertar do pecado, se ele ouvir, amém, né? A gente vai continuar trilhando junto a caminhada da fé. Se não, né, eu vou chamar mais uns 2, 3 irmãos aí, ó, o menino está pecando, não quer se arrepender não, vamos lá. A gente conversa com ele, se ele se arrepender, amém, né, a gente conseguiu convencer o irmão do pecado. Se não, a gente leva para a igreja, aí a igreja decide, se ele se arrepender, né, ele continua congregando como irmão, se não, ele pega o beco. Né, é assim que a gente entende biblicamente a questão da disciplina. Então, se Jesus fez isso, certo? Em cada ação dele, desde criar o azorraque até expulsar o pessoal do templo, cada ação dele exigia e tinha santidade. Então nós devemos também, ao fazermos qualquer tipo de exortação, criar dentro de nós essa questão de santidade. Eu vou fazer algo não por conta que eu quero, mas livre de qualquer tipo de impureza. Eu tenho que fazer as coisas livre de qualquer tipo de impureza. Exemplo, quando eu vim dar aula para cá, né, o meu ego começou a inflar. Eita, eu vou dar aula, vai ter um monte de gente, graças a Deus veio pouca, mas e aí
quando Deus vai e toca em mim, né, me permite atrasar, né, eu fiquei doido, eita, eu tenho que correr, sei o que e tal. E aí esse atraso eu creio que foi sim uma providência de Deus para que o meu ego fosse acalmado, aplacado, retirado disso que é santo. O que eu vou fazer aqui, dar aula, quando a gente dá aula no Ministério de Ensino, a gente não está fazendo algo de qualquer jeito, a gente está fazendo algo que é santo. A gente está trazendo o povo de Deus à sabedoria sobre as coisas de Deus. Então, é muito importante a gente entender isso. Tudo que eu e você formos fazer, né, a partir de hoje, né, você também na internet, a partir de hoje, tudo que você for fazer, você tem que colocar santidade. Em cada ação sua, tem que fazer buscando ser santo. Exemplo, né, assistir uma série, né, vá assistir a série como Jesus assistiria. Né? Aí, eita, eu vou assistir mais não, um bocado de série. Amém, né? Mas busca sempre fazer tudo com santidade. Assim como Deus é, nós também devemos imitá-lo, né? Assim que Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então imitemos a Deus também em sua santidade. Tópico 2.2. A santidade de Deus se manifesta em sua lei. Olha só que massa, né? Essa lei, gente, ela proíbe o pecado em todas as suas variantes. Seja ela o pecado mais refinado, mais elaborado, seja o pecado mais grosseiro, mais, né, grotesco que a gente já viu, ou até mesmo os intentos da mente, né, nem chegou a praticar, mas começou a praticar aqui. Como também a contaminação do corpo, o desejo secreto e o ato abertamente praticado. Então, tudo isso, gente, é interrompido pela lei. Se você ler os 10 mandamentos, né, ele te impede de pecar contra o Senhor e contra o próximo. Né? É o que a gente chama, né, de verticalidade e horizontalidade. Certo? Verticalidade é quando eu, né, mantenho a minha relação com o Pai. Né? E horizontalidade quando eu mantenho a minha relação com o próximo. E é isso que Deus sempre trouxe na sua lei. A questão de você resguardar o próximo e também de resguardar a sua relação com Ele. Amém? Então, leia depois aí os 10 mandamentos com essa visão de que os 10 mandamentos vai trazer lições para você manter a sua relação com Deus e também manter a sua relação com o próximo. Tá? Então, quando ele diz, né, não matarás, por que eu vou matar o meu irmão? Né? Por que eu vou matar alguém que é imagem e semelhança de Deus? Então, tanto é na parte horizontal como na parte vertical. Então a gente entende muito bem isso quando a gente lê os 10 mandamentos. Então, a lei ela vai proibir todo e qualquer tipo de pecado. Então a gente já entende que Deus é santo, né, a santidade de Deus é manifestada na lei, porque quando ele traz o decálogo, né, ele disse, ó, isso aqui é pecado. Se é pecado, é contrário ao que eu sou, é contrário à minha essência. Então, não pratica. Se é pecado, é também contrário à tua essência, porque em essência, eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que é pecado vai nos violar, vai nos deturpar, vai nos defraudar, vai nos destruir. Então, a lei foi sim para cuidar do povo, para cuidar daquele povo que Deus elegeu, né? E a gente segue a lei hoje, né, pela graça, né? A gente entende que Jesus veio, viveu toda a lei, praticou toda a lei por nós, morreu na cruz para pagar os nossos pecados, e porque Ele morreu na cruz para pagar todos os nossos pecados, hoje eu e você podemos viver, né, em santidade, que é muito massa isso. Eu e você não conseguiríamos nunca praticar todo o decálogo, eu e você não conseguiríamos nunca praticar todos os 10 mandamentos, que a gente já peca no primeiro, gente. Né? Não terás outros deuses, né? A gente cria vários deuses na nossa cabeça, a gente adora várias outras coisas além de Deus. Então a gente já pecaria aí, mas Deus vai e nos resgata para cumprir toda a lei. Então eu e você, quando recebemos Cristo em nossas vidas, né, fomos transformados por Ele, nós conseguimos praticar toda a lei, não por legalismo, mas por amor. Ponto 3, 2.3. A santidade de Deus se manifesta na cruz. Aí é que entra a questão, né, como é que eu posso dizer? Que entra a questão de que Deus ele é muito santo. Como assim, Wellington? A cruz, gente, a cruz ela exemplifica duas coisas, né? Deixa eu fechar aqui a minha Bíblia para dar mais espaço aqui. Exemplifica duas coisas, né? É claro que eu vou falar segundo o estudo aqui. Exemplifica que eu e você somos totalmente depravados,
totalmente pecadores, e exemplifica que Deus é totalmente santo. Exemplifica isso, Hélio? Como assim? Se Jesus teve que morrer na cruz, foi porque eu e você pecamos. Se Jesus teve que morrer na cruz, é porque ele é totalmente santo. Somente ele poderia morrer na cruz para pagar por todos os nossos pecados, porque não houve nele nenhum tipo de pecado. Ele não caiu em nada, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Coisa que eu e você nunca poderíamos fazer. Então, a cruz, ela não mostra o quanto você é precioso aos olhos do Pai. A cruz mostra o quão pecadores eu e você somos. E aí ela vai mostrar o quão maravilhoso e santo é o nosso Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz por todos os pecadores ali. Porque todo o pecado, né, do passado, presente e futuro foi sobre Cristo. Então eu e você somos livres do pecado hoje por conta da morte de Jesus na cruz. Então a cruz, ela exemplifica muito bem a santidade de Deus. Então ela manifesta a sua santidade no ato de que Deus, ele mostra o quão odioso é o pecado. Então, se eu e você não entendermos que Deus odeia o pecado, é porque a gente está muito esquisito biblicamente falando. Então, entenda, gente, Deus odeia o pecado. Então, por que você o ama ainda? Entenda, Deus odeia o pecado. Por que eu e você ainda amamos alguns pecados? Devemos detestar, odiar o pecado assim como Deus odeia. E isso é mostrado porque Deus, né, lá em Isaías 53, a gente vai ver que Deus gostou ou amou ver Jesus ser moído ali. Não por conta que ele era depravado, que Deus era bom, Deus é mau, ele quer ver o Jesus destruído ali, sendo castigado. Não. Porque ali, gente, foi aplacado a ira de Deus. Porque ali em Cristo Jesus, né, nós fomos libertos do pecado. Amém? Irmã Simone? Ninguém consiga. Sim, sim. Amém, amém. O que a irmã Simone está trazendo aqui para a gente, né, a gente não conseguiu trazer o microfone para ela, mas o que ela está trazendo são dois pontos que eu falei. O primeiro ponto, né, Jesus na cruz. É claro que teve outras mortes lá pelo Império Romano, né, na cruz, mas foi Cristo Jesus o único que pagou por nossos pecados ao morrer na cruz. Né, é isso que eu estou falando também. Somente Cristo era capaz de fazer isso.
E o segundo ponto, só um instante, o segundo ponto que ela trouxe foi a questão, né, do templo, né, de Deus ter expulsado as pessoas ali do templo, porque era uma ação que devia ter feito, alguém devia ter feito aquilo, mas Jesus era o único capaz também de ter feito aquilo, porque ele era o único santo, né, totalmente capaz de fazer aquilo, porque nenhum outro podia. Isso. Verdade. Pecado. Exato. O pastor Eduardo está falando que nesses anos de pastoreio ele nunca tinha visto isso, né? Nunca tinha analisado isso, que muitos foram já na cruz, muitos morreram na cruz, mas nenhum que foi morto na cruz, né, podia fazer aquilo que Cristo fez na cruz, né, pagar por todos os nossos pecados. Resumindo. A colocação da irmã Simone, pronto. Sim. Pronto, eu entendi errado aqui, mas tudo bem. Né? Refazendo aqui a resposta do pastor Neto. Ele disse que o comentário da irmã Simone, né, fez com que ele percebesse isso aqui, então entendesse isso, que muitas vezes, né, a gente entende a crucificação, né, como se fosse um ato isolado. Né? Muitas outras cruzes vieram, sim, muitas outras pessoas morreram na cruz, mas nenhuma pessoa, né, morreu na cruz como Jesus. A cruz de Jesus era totalmente diferente. Amém? Então vamos lá, ponto 3. Os não regenerados não creem na santidade de Deus. Gente, né, é algo óbvio. Né? Por quê? Como eu falei, o exemplo da caixa. Se a minha caixa está totalmente fechada, isolada, né, a entrada de luz, logicamente essa luz não vai entrar. E se essa luz não entra, não há transformação, não há um clareamento ali. Então os não regenerados não vão crer de modo nenhum na santidade de Deus. Né? O conceito que eles têm do caráter de Deus ou da santidade de Deus é inteiramente para o lado que querem que ele seja. Então, Deus, né, Jesus, ele pode ser politizado da maneira que eles quiserem. Sempre eles vão levar isso, a bandeira deles vai servir para que Jesus supra aquilo que eles querem. Né? Jesus muitas vezes, né, é utilizado como figura sociais, né? Tipo, Jesus negro, Jesus LGBT. Então, tudo isso vai fazer com que eles vejam, né, Deus ou Jesus da forma com que eles querem ver. Né? A gente chama isso de cosmovisão. Eles têm uma visão totalmente contrária às Escrituras. Né? Por quê? Porque eles não foram regenerados. E as pessoas não regeneradas vão ver sempre Jesus, ou vão ver Deus, né, da forma com que eles desejam ver, da forma que eles querem que Jesus seja. E aí, lá em João 3, 19, 20. João 3, verso 19 e 20. Vou abrir aqui para vocês, só um instante. João capítulo 3, verso 19 e 20. Esse aqui eu esqueci de colocar. João 3. Sim, pode fazer, irmã Simone. Obedecer ao reino. Não questione o que ele disser, o que ele fizer. Sim. 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 Na verdade, essa questão que eu falo, ela só consegue ser aberta pelo próprio Espírito Santo. Entendeu?
Então é somente ele que tem, né, o estilete que consegue cortar, né, o adesivo ali que prende, né, que fecha a nossa caixa. Então é somente o Espírito Santo que consegue abrir, né? Só ele consegue abrir o lacre da caixa. Verso 19 e 20, gente, diz assim, ó: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de serem arguidas as suas obras. Então, olha só, por que os não regenerados, né, não creem na santidade de Deus? Basicamente porque a luz não entra. Basicamente porque o Espírito Santo não os convence do pecado, justiça e juízo. Porque uma vez que o Espírito Santo, né, os mostra para eles, né, o pecado deles, os convence do pecado, que eles são pecadores, né, que eles precisam de um Salvador, logo eles vão se converter, e logo essa caixa vai ser aberta. Mas, né, longe de Jesus, longe da presença do Espírito Santo, nós amamos mais as trevas do que a luz. E por que nós amamos mais as trevas do que a luz? Porque nas trevas a gente poderia, né, viver uma vida leviana, uma vida que o pecado nos pagaria ali automaticamente o prazer, mas que no final o saldo total seria a morte. E isso ele não mostra, né? Ele não mostra o FGTS no final. Ele só mostra ali o saláriozinho base para você estar curtindo o pecado. Mas o pecado, né, o prazer dele é totalmente momentâneo. Mas a santidade de Deus, a santidade que nós buscamos, ela tem prazer por toda a eternidade. Então, ponto 4. Ponto 4. Por Deus ser santo, Ele nos faz santos e redimidos. Então, eu e você só conseguimos ser santos, né, porque Ele compartilha da sua santidade por nós. Como eu acabei de falar aqui, né, a caixinha da gente só consegue ser aberta graças ao Espírito Santo de Deus. Então, diz assim, ó, lá em 1 Pedro 1,16. Isso eu coloquei aqui. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Então, gente, eu e você, nós não somos obrigados a ser onipotentes. Pensou o Douglas onipotente? Ia fazer tudo, era Douglas? Né? Pensou o pastor Eduardo, né, onisciente? Né? O crânio. Já pensou a gente, sei lá, um atributo onipotente, onipresente, onisciente, né? A gente poder estar em todo lugar, né? A gente poder fazer o que quiser, a gente ser totalmente, como é que eu posso dizer, manso, né? Então, Deus ele não nos pede para nós sermos onipotentes, oniscientes, mas Ele nos pede, nos ordena a sermos santos. Então, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Temos que ser santos, e isto em toda a nossa maneira de viver. Então, se você é um funcionário, ou se você é um empresário, então tudo que você faz, né, no seu trabalho, você tem que fazer para a glória de Deus, para honrar o Senhor. Por quê? Porque Ele é santo, beleza? Então, se você vem, exemplo, para o culto, ou vem para uma aula da escola bíblica, venha com a intenção de santificar ainda mais a Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Sede separados, né? Eu acho interessante, uma história que eu vi de uma irmã, né, que ela, quando não era crente, ela vestia qualquer tipo de roupa e saía para os lugares. Qualquer tipo de roupa. Quando ela se converteu, né, ela não tinha roupas adequadas para vir ao culto, né? Até que, né, ela conseguiu um dinheiro, comprou uma roupa, né, olhou no espelho lá da loja mesmo e disse assim: essa roupa aqui glorifica a Deus. Então ela separou uma roupa específica para glorificar a Deus. E eu achei muito incrível isso, né? Uma coisa que eu vi outro irmão fazer, né, foi pegar o salário dele, o cara pegou o salário, achei muito massa isso, pegou o salário dele, né, e separou o dízimo ali. Pegou, a primeira coisa que ele fez foi separar o dízimo. Não, isso aqui é do Senhor. Ele santificou aquela parte ao Senhor. Então, você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso aí com seu filho, com seu marido, com sua mulher, né, com seus parentes. Então, você pode santificá-los. Você pode chegar para Deus em oração e levá-los em oração. Santifica eles na presença de Deus.
né? Faz com que, ó, Senhor Deus, te entrego o meu filho, te entrego a minha vida, te entrego a minha casa, te entrego tudo, santifica tudo que você tem. E principalmente a tua maneira de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Então, antes de fazer qualquer outra coisa, né, tenha em mente de que você vai santificar aquilo, que você vai separar aquilo, aquele ato ali vai ser para a glória de Deus. E, continuando, então, como só Deus é a origem e a fonte da santidade, busquemos zelosamente buscamos zelosamente dele a santidade. Então, se Deus é totalmente santo, então só tem um ser que me é capaz, que é capaz de me fazer santo também. Esse ser é Deus. Então eu não vou buscar outra figura, eu não vou buscar só o pastor Eduardo, eu não vou buscar o pastor Sanches para adquirir mais santidade. Eu não vou buscar qualquer outra pessoa. Eu vou buscar principalmente Deus em sua palavra. Então, leia a palavra de Deus. Conclusão. Deus é santo e requer que os que o buscam sejam também santos. A santidade de Deus deve nos inspirar a sermos a cada dia mais separados de tudo que o pecado e o mal nos faz, ou nos traz. Exemplo, o pecado ele é muito atraente, muito atrativo para a gente. Mas aí eu e você como santos, nós devemos nos desviar desse olhar, não olhar mais para o pecado e também de toda a aparência do mal, de tudo aquilo que é maldoso, de tudo aquilo que é desvirtuoso. Eu e você temos que olhar bem distante, nem olhar no caso, virarmos o rosto. Então, somos a sua imagem e semelhança. Glorifiquemos a Deus na beleza da sua santidade. E aí eu separei aqui 5 aplicaçõezinhas, né, para a gente. A primeira aplicação é: somente o Senhor é santo. Wellington, tu falou isso é um tópico da aula, mas também é uma aplicação. Entenda isso. Vamos deixar de cobrar demais dos outros e até mesmo de nós mesmos. Se cobrar demais, aquela culpa, gente, entendeu? Aquela culpa, eu pequei, eu vou me desvirtuar de vez, vou me apostatar. Você vai pecar. Isso é fato. Agora se arrependa do seu pecado. Saia do seu caminho mau e volte para o caminho reto. Então não adianta você ficar se martirizando porque pecou, né? Basta você chorar realmente pelo pecado, chore por ele, tenha ódio dele, mas não fique com remorso por conta de pecado. Se arrependa dele, simplesmente. E não se cobre tanto ao ponto de querer ser santarrão demais, né, de cumprir tudo isso, né, de querer que outras pessoas também sejam tão santas quanto você. Né, teve uma passagem aqui um autor, que eu não sei o nome, que ele falou o seguinte, que os outros sejam mais santos do que eu, desde que eu seja tão santo quanto eu devo ser. Essa frase ficou na minha cabeça desde a época da irmã Marlene, né? Que os outros sejam mais santos do que eu. Estou nem aí se os outros são, estou nem aí se o pastor é mais santo do que eu, desde que eu seja tão santo quanto eu devo ser. Não é uma corrida, gente, de quem é mais santo. Não é uma corrida de quem é melhor, mas é uma corrida, né, para fugir do pecado. Isso é. Amém? 2. Sua santidade é manifestada aos homens. Então, Deus ele vai manifestar a sua santidade aos homens. Ele manifestou a sua santidade a nós. Por isso que hoje nós buscamos santidade. Então, ore para que Deus alcance outras pessoas e que outras pessoas saiam do caminho do pecado e venham para o caminho da luz. Então, ore a Deus. Que Deus manifeste na vida daquele ser humaninho que você conhece, né, a sua santidade. E a partir dessa manifestação, ele vai sim voltar os olhos para o Senhor e vai querer ser como o Senhor, assim como eu e você queremos hoje. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20 diz isso, né? Então nós devemos manifestar nossa pátria celeste aos homens, também através das nossas obras. E outra maneira de Deus manifestar a sua santidade é através da tua vida, através dos teus atos, é através de você chegar e conversar com alguém, de você chegar e mostrar o evangelho para alguém. Isso é Deus manifestando a santidade dele através da sua vida. Amém? Então, isso é meio complicado, né? Eu querer mostrar a santidade de Deus quando eu estou buscando totalmente o pecado.
Aí não tem como, né? Aí Deus manda outra pessoa para mostrar a santidade dele para mim. Ponto 3. Os não regenerados não creem na santidade de Deus. Gente, isso é fato que nos traz tristeza. Eu fico muito triste, né, ao ver isso. Eu orei bastante para que Deus tirasse essa tristeza. E Ele não tirou, certo? É muito triste isso, porque você vê pessoas que você ama sendo perdidas, né? Indo para um caminho que você sabe que vai ser de dor, que vai ser de tristeza, que vai ser de amargura. E o que é que eu e você devemos fazer? Mostrar a santidade de Deus como modo de viver digno de quem o serve. Então eu e você devemos viver de modo digno para que essas pessoas se espelhem. Achei muito massa um amigo meu, ele está um pouco afastado hoje da igreja, eu acho por conta do trabalho, né? E também por conta da pandemia. Mas antes da pandemia, né, e antes dele se converter, ele chegava para mim e olhava assim, né? Ele dizia assim: Wellington, macho, é muito massa conversar contigo porque tu tem altos conselhos massa. Tem uns conselhos muito doido, muito massa. Aí, e outra coisa, Wellington, tu não era assim não. Quando tu falava besteira que nem eu. Tu falava coisas que não tinha nada a ver que nem eu. Mas hoje, quando eu chego para pedir um conselho para ti, tu sabe o que dizer. Tu sabe o que falar. Antigamente, quando eu chegava a pedir conselho para ti, tu dizia o que eu diria para mim mesmo. Aí eu peguei e percebi que isso, gente, é o modo digno de quem o serve, de quem segue ao Senhor. Então, se eu e você seguimos ao Senhor, mostremos isso às pessoas. Então, pregue o evangelho a essas criaturas, às pessoas. 4. Porque por Deus ser santo, Ele nos faz santos e redimidos. A nossa natureza ela foi corrompida pelo pecado. Fato. Mas assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Rejeitemos a nossa natureza pecaminosa e sejamos santos, assim como Deus é santo. E iremos conseguir graças a eles. Nós iremos conseguir ser santos graças a Deus. Então, eu e você somos nova criatura. Eu estava falando para o meu amigo João Vitor, né, que as pessoas, elas querem porque querem ser o que são. Eu não quero ser o que eu sou. Eu quero continuar sendo segundo a imagem e semelhança de Deus. Minha mãe uma vez, né, me criticando, falou assim, né, para mim: ai, mas tu só quer ser santo. Né? Chegou e falou isso para mim. E eu ouvi uma pregação do pastor, né, e ele falou isso, né: eu quero ser mesmo. E aí eu imitei o pastor: eu quero ser mesmo, mãe. Aí ela olhou assim para mim: mas meu filho, nem sempre a gente vai conseguir acertar tudo. Aí eu sei, mãe, que nem sempre a gente vai conseguir acertar tudo. Mas se eu conseguir ser um pouquinho mais parecido com Jesus a cada dia, para mim isso já basta. E 5, para encerrarmos: Deus é santo, o louvemos com nossas vidas. Então, Deus é santo, o louvemos com nossas vidas. Gente, analisa o teu dia a dia, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando eu vigio, eu estou me percebendo como ser humano falho. E quando eu oro, eu me entrego totalmente ao Senhor. Então vigiai e orai, porque, né, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigiemos e oremos. E próxima aula vai ser o nosso, né, professor Caio Teles. Ele vai trazer sobre a onipotência e a onisciência de Deus. Amém? Vamos orar? Eu comecei 6:10, viu? Eu paro daqui. Por isso que foi um pouquinho mais. Então, me perdoem. Oremos. Santo Deus eterno, em nome de Jesus, obrigado por tua graça, obrigado por tua misericórdia. Senhor Deus, nos ajuda a ser santos, Paizinho amado. Nos ajuda a estarmos em tua presença, em busca contínua de santidade. Que nós venhamos a odiar os nossos pecados, Paizinho amado, odiar, Senhor Deus, a nossa natureza pecaminosa e venhamos, Senhor Deus, a amar o Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, Senhor Deus, com tudo que temos e com tudo que somos. Em nome de Jesus Cristo, ser conosco hoje e sempre. Amém, Senhor Deus. Amém, pessoal. Obrigadão. Tem aviso? Tem não? Então pronto. Tchau. Até a próxima.